Chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, exatamente para falarmos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Meu abraço aqui a toda a direção da TV Grandourados, na pessoa do Rubens, da Roseli, de toda a sua equipe. E hoje eu quero tratar com você um assunto muito importante. Estamos aproximando aí a data da Semana Santa, onde nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. E hoje eu quero lembrar uma das palavras de Cristo pronunciadas lá na cruz. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. O texto que nós vamos ler para você hoje está no Evangelho de João, capítulo 19, o versículo de número 30. Esse texto diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Esse texto nos ensina algo maravilhoso. Está consumado. Este foi o sexto brado de Jesus lá na cruz do Calvário, quando aquele período de 3 horas que Jesus ficou pregado na cruz, ele pronunciou 7 maravilhosas palavras. Esta aqui é a sexta. O brado está consumado. E é muito interessante nós entendermos o que Jesus está pronunciando aqui na cruz, quando ele disse, está consumado. A palavra lá no grego, a palavra tetelestai, é um termo que nos traz uma obra completada. Esse termo quer dizer acabou, está consumado. Ou seja, a tarefa foi cumprida, a obra foi concluída, ou então uma salvação completa é oferecida. É importante nós entendermos esta palavra de Jesus lá na cruz, porque às vezes nós complicamos o Evangelho quando ele é tão simples e não entendemos a grandiosidade da obra de Cristo. E ao diminuirmos esta obra de Cristo na nossa compreensão, nós começamos ou a cobrar do homem alguma coisa que não lhe compete, ou colocar sobre os homens uma carga religiosa além da medida do que ele pode suportar. Então, entender esta palavra de Jesus e o que ele está pronunciando nela é fundamental para compreendermos o coração do Evangelho, compreendermos o que nós chamamos a obra consumada de Cristo lá na cruz. Não é que nós chamamos, é que Jesus chamou a sua obra consumada lá na cruz. Então, esta palavra tetelestai, pronunciada por Jesus, nos nossos dias, às vezes, a gente não entende o significado completo dela. Mas, por exemplo, um servo, quando era confiada a ele uma tarefa, e ele concluía aquela tarefa e vinha para dar um relatório de que a sua tarefa foi concluída, ele dizia exatamente isso, tetelestai, ou seja, consumei a obra que me foi confiado a fazer. Imagina um servo volta diante do seu senhor para dizer, olha, aquilo que você me mandou, eu fiz, eu completei, não ficou nada para trás, serviço pronto. É o que Jesus está falando aqui, é o Pai, tetelestai. A sua obra foi consumada, a obra que o Senhor me confiou a fazer, ela foi aqui consumada, ela foi completada. Esse termo também era usado pelos sacerdotes.
Os sacerdotes, quando alguém levava um animal para ser sacrificado, o sacerdote é quem fazia aquela inspeção naquele animal, para ver se ele era perfeito, atendia os critérios da lei mosaica, de 1 ano, sem defeito, e etc. Então, não podia ser um animal doente, não podia ser coxo, não podia ser aleijado, não podia ser fora da idade de 1 ano, enfim. Quem fazia essa vistoria neste animal que iria ser oferecido em sacrifício, em holocausto, era o sacerdote. E quando então esse animal era levado perante ele, ele tinha que dar o aval se o animal estava em condição de ser oferecido em sacrifício ao Senhor para atender à perfeição do sacrifício. E a palavra tetelestai era dita exatamente para a aprovação daquele animal e para dizer, ele está em condição de ser oferecido em sacrifício. Ou seja, a obra pronta, pode ir lá, pode oferecer o animal em sacrifício. O outro termo que era usado, o outro meio que era usado essa palavra nos dias de Jesus, e muito comum, e talvez a mais aplicável aqui ao termo dito por Jesus lá na cruz, era do comércio. Normalmente o comércio, a pessoa fazia ali aquela antiga caderneta, você fazia uma dívida lá no comércio. E no dia que você ia lá e pagava aquela dívida, era batido lá na sua caderneta um carimbo, e o carimbo dizia, tetelestai, a dívida foi paga. Ou seja, está pago. Aquele devedor não deve mais nada nesse estabelecimento. Está limpo, está quitado, correto? Então, quando Jesus está dizendo aqui tetelestai, ele está dizendo ao Pai, a dívida foi paga, a obra está consumada, o preço cobrado pela transgressão está sendo aqui quitado. Então, Jesus está, antes da sua morte, ele já estava pregado na cruz, minutos ou instantes antes da sua morte, ele volta os olhos para o Pai e disse, está consumado, tetelestai, a obra está consumada, a dívida está paga, a lei está satisfeita, não há mais nada que o adversário possa cobrar daqueles por quem eu estou morrendo aqui, a dívida está sendo paga, não há nada ficando aqui para trás. E é bom nós entendermos isto, e aqui eu quero trazer a você o entendimento do que é a obra consumada de Cristo lá na cruz. Como que Jesus consumou aquela obra, porque há uma compreensão errada desta obra de Cristo, pensando que Jesus conquistou lá 50% da sua salvação, e você agora tem que conquistar os outros 50%. Isso não é verdade. Jesus está dizendo aqui, a dívida está paga. Tetelestai, a conta foi paga. O preço cobrado foi satisfeito. Foi aqui agora devidamente pago e o assunto encerrado. Então, outros pensam, não, Jesus fez 90% da obra pela minha salvação, mas agora eu tenho que fazer boas obras para completar os outros 10%, e você nunca sabe se completou essa salvação. Meu querido telespectador, preste atenção nisso. Quando Jesus disse, está pago, tetelestai, está consumado, ele está dizendo o seguinte, a dívida está paga. Aqueles que agora estão em Cristo, a sua dívida está paga. É por isso que mais tarde, quando alguém perguntou para os discípulos assim, o que devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, nós não completamos a obra de Cristo com a nossa obediência, com a nossa religiosidade, com as nossas boas obras. Nós apenas cremos em Jesus como nosso Salvador. E isso é o que
A palavra de Deus exige de nós o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Cristo como nosso Salvador, e não completarmos uma obra de salvação que já nos é oferecida, uma obra completa. E é isto que o Novo Testamento vai chamar da obra consumada de Cristo. No segundo bloco do nosso programa, nós vamos ver a aplicação desta obra consumada de Cristo a nós. Isso aqui é o coração do Evangelho. Jesus não nos oferece uma salvação pela metade ou incompleta. Ele nos oferece uma salvação plena. E o que a Bíblia exige de nós é crermos na obra consumada de Cristo lá na cruz. Ou seja, crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aqui está o grande mistério do Evangelho, o grande mistério da obra salvadora de Cristo na cruz. É uma obra consumada. Ela não ficou nada para o homem completar com as suas atitudes religiosas. Então, pastor, você está dizendo que não precisa fazer boas obras. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não, as nossas boas obras não completam a obra de Cristo na cruz por nós. A salvação que Cristo nos oferece é uma salvação plena, é uma salvação completa. As nossas boas obras têm algumas implicações. Primeiro que, uma vez salvos, a Bíblia diz que a árvore boa, ela tem que produzir frutos bons. E o fruto bom de um coração regenerado são as boas obras. Outra coisa, as boas obras não são para nós conquistarmos a salvação, mas as boas obras são uma consequência natural de um coração conquistado por Cristo. Outro aspecto, as boas obras são importantes, sim, como uma forma de gratidão, apenas para agradecer aquela salvação completa que nos foi oferecida. E como eu não posso fazer nada para completar a minha salvação, as boas obras, elas vão traduzir para nós uma espécie ou uma forma de gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele fez por nós lá na cruz para nos oferecer uma salvação completa. Então, quando nós falamos aqui da obra consumada de Cristo na cruz, eu quero que fique claro que não há nada que nós podemos completar para a salvação que nos é oferecida. Conta que um certo evangelista foi procurado por um jovem, e o jovem lhe perguntou assim: Hudson, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E aquele evangelista, olhando a ironia daquele jovem, e ele então responde para ele assim: tarde demais. E o jovem assusta e diz: tarde demais para que eu seja salvo? E o evangelista repetiu: tarde demais. E completou a sua resposta: tudo que tinha que ser feito para a sua salvação já foi feito. Agora é tarde demais para você querer fazer alguma coisa. A única coisa que você precisa fazer é crer em Jesus como seu Salvador e crer nesta obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Não há nada que você possa fazer para que você seja salvo. A única coisa que a Bíblia requer de nós é crermos em Jesus como nosso Salvador e crer na obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar como ela se aplica a nós. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Nós estamos falando aqui hoje sobre a obra consumada de Cristo lá na cruz. Está consumado, um dos brados de Cristo, enquanto ali pregado naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados.
E esse programa Mato Grosso do Sul em Foco quer deixar esta mensagem de Páscoa, uma mensagem maravilhosa. É muito fácil falar Feliz Páscoa e não compreender nada do que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Ou então enganar as crianças, falando, tem aqui um ovinho de Páscoa, um ovinho de chocolate, um ovinho de coelho. O símbolo da Páscoa não é coelho, é um cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio substituir aquele cordeiro do Antigo Testamento, então não tem nada de coelho, não tem nada de chocolate, isso é enganação com as crianças. Na verdade, a Páscoa para nós é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz para nos salvar e nós a celebramos constantemente quando nós ministramos a ceia do Senhor a cada mês nas nossas igrejas. Estamos celebrando a Páscoa. Neste calendário anual é um momento, sim, de refletirmos sobre a obra de Cristo lá na cruz, mas não podemos fazer isso só uma vez por mês ou só uma vez por ano. Devemos refletir sobre isso constantemente. Mas na ceia do Senhor é onde nós celebramos a Páscoa cristã, a Páscoa do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele fala assim que quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, Paulo vai falar as implicações disso na prática em 2 textos das suas cartas. Claro que tem outros, mas eu selecionei 2. Uma está em Colossenses 2, 14 e 15, quando ele fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, uma referência à lei de Moisés, o qual nos era prejudicial, porque a lei dizia, se você não me obedecer, você ficará sob maldição. Nos era prejudicial, porque não tínhamos condição de obedecer perfeitamente a lei, só Jesus fez isso por nós. Então ele fala assim, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente cravando numa cruz. Além de resolver o nosso problema com a lei, nós não precisamos mais temer a condenação da lei, porque Cristo consumou a sua obra por nós lá na cruz. Nós também não precisamos de submeter às opressões de Satanás. Ele diz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós não precisamos de temer o Satanás. A obra de Cristo por nós é uma obra consumada, é uma obra completa, é uma obra plena, é uma obra perfeita. E esta obra, quando Jesus disse está consumado, Paulo está dizendo aqui, ele estava cancelando um escrito de dívida que era contra nós. Lembra que eu te falei que o comércio batia o carimbo, tetelestai, dizendo a dívida foi paga? É isso que Paulo está fazendo referência aqui. Jesus, com a sua morte na cruz, ele cancelou, ele pagou a nossa dívida. Nos oferece uma salvação completa. Você não vai completar a sua salvação. Então isso quer dizer que Jesus nos oferece uma salvação real e não uma possibilidade de salvação. Você já viu que às vezes você fala com as pessoas, você tem certeza da sua salvação? E ele te responde assim, não sei, se Deus achar que eu mereço. Ou seja, ele está achando que é ele que conquista a sua salvação. Se você chegasse na porta do céu hoje, Jesus falasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Você iria dizer que foi um bom religioso? Nenhum de nós é um bom religioso. Você vai dizer que cumpriu a lei de Deus? Nenhum de nós pode cumprir a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita e não exige imperfeição. Ainda que você vivesse 90 anos e 89 anos, você cumprisse fielmente a lei de Deus e tropeçasse na reta final, você estaria desqualificado. Então Cristo vem e fez isso por nós, cumpriu a lei de Deus no nosso lugar e com a sua morte na cruz ele despojou os principados e a potestade. O inimigo não tem mais do que cobrar de nós, porque a dívida foi paga.
E quem cobra uma dívida que já foi paga, e quando Satanás faz isso com você, cobrando uma dívida que já foi paga, é porque ele é um mentiroso e usurpador, é o que a Bíblia diz dele. Porque, na verdade, uma dívida paga, ninguém pode ir lá cobrar de novo uma dívida que já foi paga. O que você pode fazer, obviamente, e unicamente, é confiar na obra consumada de Cristo a seu favor. E descansar o seu coração em Cristo e nesta obra consumada dele. Quantas pessoas se cansam da religião porque acham que tem que fazer alguma coisa em troca da sua salvação. E esquece de descansar o coração na obra consumada de Cristo. Tudo tinha que ser feito, Cristo já fez. O que a Bíblia nos manda agora é somente arrependermos dos nossos pecados e crermos nele como nosso Salvador. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Romanos, ele repete isso, Romanos 8, 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, nem a lei, nem Satanás pode cobrar de nós um cumprimento para a nossa salvação, porque Cristo fez isso por nós e nos oferece uma obra consumada, uma obra completa, uma salvação completa. O que nós precisamos de fazer é crer na obra consumada de Cristo na cruz, na pessoa de Cristo e no que Ele fez na cruz pelos nossos pecados. E a Páscoa sem isto não tem sentido para nós. Então, esse grande mistério da vida cristã hoje é nós descansarmos na obra de Cristo, naquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Talvez você seja daqueles religiosos cansados de tanto tentar salvar e sempre achando que a salvação não é real, ela é uma possibilidade. Não, a salvação é algo real. O cristianismo não é um teatro. Jesus morreu lá na cruz, ele não desmaiou, ele morreu. E porque ele teve uma morte real, ele teve uma ressurreição real. O Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho não é mais uma mitologia grega antiga ou judaica antiga. Não, o Evangelho é real. Houve uma morte real, um preço real foi pago, uma salvação real é oferecida e não uma possibilidade de salvação. É por isso que Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A obra consumada de Cristo nos oferece uma salvação real e não uma possibilidade de salvação. Essa é a diferença. E se você crê em Cristo como seu Salvador, você pode descansar nele a sua vida, descansar nele a sua salvação. Porque Ele, e somente Ele, pode te dar a salvação e a vida eterna. Então, quando nós falamos aqui da obra consumada de Cristo, devemos aplicá-la da seguinte forma: Cristo é a única esperança para a sua vida. Não adianta buscar salvação em nenhum outro nome. Ele é a única esperança se você quer ser salvo. Segunda coisa, essa salvação é real, é uma obra consumada, uma salvação real. Não uma salvação possível, mas uma salvação real. Terceiro, Cristo morreu de fato pelos nossos pecados. Não foi apenas um desmaio, não foi apenas uma possibilidade. A Bíblia diz que, tendo dito isto, rendeu o seu espírito. Isso quer dizer que não é um teatro, é algo real. O cristianismo é real. Uma morte real, uma ressurreição real. E você deve lembrar que o escrito de dívida que era contra você foi pago. A dívida foi paga, a obra foi consumada. Então eu quero convidar você a descansar em Cristo o seu coração. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós. Que Deus abençoe a sua vida e que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, chegue até a sua casa, trazendo esta salvação nesta obra consumada de Cristo
e não numa conquista nossa. Que Deus assim o abençoe em nome de Jesus. Amém. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Estamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil. Meu abraço também aqui à TV Gran Dourados pela produção deste programa e à TV Com Brasil pela transmissão deste programa. E nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus de toda graça e misericórdia, obrigado porque na cruz o nosso Salvador conquistou por nós tão grande salvação, uma salvação plena, uma salvação completa, uma obra consumada, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o Cordeiro do Senhor, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e nos oferece essa salvação completa, essa salvação plena, esta obra consumada na cruz. Ensina-nos, ó Deus, a descansarmos o nosso coração no Senhor. E se há algum coração aflito agora, possa correr a Cristo Jesus e se refugiar nele como seu Senhor e Salvador, e receber tão grande e tão preciosa salvação. Nós assim oramos pelos nossos telespectadores e pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua paz sobre os seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.